Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou o primeiro turno do Brasileirão Série B. E tivemos como campeão simbólico, o Cruzeiro com 42 pontos. Teve 13 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Fez 24 gols, sofreu 10. Saldo de 14. Então, e neste momento, terminando o primeiro turno, ele tem 7 pontos de vantagem para o segundo colocado. Mas o importante, mais importante, não é o segundo colocado. O importante é a diferença de pontos para o quinto colocado. Que neste momento, ao encerrar o primeiro turno, o quinto colocado é a Tombense. Vamos ser bem sinceros, a galera não esperava, mas é a Tombense. E a Tombense que começou muito mal, mas se recuperou. Mas vamos dar uma lembrada lá no início do Brasileirão da Série B. Quem acompanha o canal vai lembrar que eu disse, eu vi a Tombense jogar o Campeonato Mineiro. Eu gostei do que eu vi da Tombense. Estão lembrados? A Tombense me causou muito boa impressão quando eu vi jogar pelo Campeonato Mineiro. Mas, como é que eu vou falar? Eu não podia cravar nada, mas achei que a Tombense vai subir? Não, mas incomodaria. E chega nesse final de retorno a Tombense na quinta colocação. Mas falando da diferença, hoje a diferença do Cruzeiro para o quinto colocado está ali em 14 pontos. Se o Cruzeiro mantiver essa diferença, na 35ª rodada, 35ª não, na 34ª, se mantiver essa diferença na 34ª rodada, o Cruzeiro pode se sagrar campeão, porque depois vai ter 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 12 pontos. Ele está com 14 pontos de diferença. Então, na 34ª rodada, o jogo deixa eu ver aqui o jogo do Cruzeiro contra quem é na 34ª rodada, caso não mude, Dá uma olhada aqui rápido, baixando aqui os jogos. 34ª rodada, 34ª rodada. Aqui, 34ª rodada. O Cruzeiro pode garantir a sua classificação para a Série A no dia 8 de outubro, fora de casa contra o Sport. Então, galera, torcedor da Raposa, pode começar a fazer as contas, porque o Cruzeiro está muito bem encaminhado ali. Depende único exclusivamente dele para chegar, para voltar à Série A. Então, é o resumo da 19ª rodada e alguns pitacos sobre o que aconteceu nesse primeiro turno, algumas observações que o canal Resenha com Magalhães vem fazer nesse momento. Em parceria com a Bet7k, o melhor site de apostas do país. Bet7k, que está em parceria aqui com o canal,
você pode apostar no futebol, no vencedor, gol primeiro tempo, gol segundo tempo, quantidade de gols. Tem outros esportes para você poder apostar. Tem cassino para você poder apostar também. E mais, o canal Resenha com Magalhães tem um link exclusivo para você se cadastrar. Esse link está na descrição desse vídeo e nos comentários fixados. Você se registrando agora, como você está vendo escrito aqui embaixo, ó, você ganha 100% de bônus. Você se cadastrou. No seu primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. Botou 100, ganha mais 100. Botou 200, mais 200. Botou 500, ganha mais 500. Até R$ 1.200. Botou R$ 1.200 para apostar, você ganha mais R$ 1.200. Mas lembre, qualquer site de apostas tem regras. Regras. Para quem dá o bônus, também tem que ter regras. Então, para você usufruir desse bônus, leiam as regras, para depois não reclamar sem ter lido as regras. Se te acontecer alguma coisa e você for reclamar, leia as regras. Leiam as regras. É a dica do seu amigo Magá para você usar o bônus a seu favor e não contra. Beleza? Então vamos lá, galera, para a gente fazer o resumo dessa 19ª rodada. Bom, rodada começou na terça-feira, na segunda-feira, com o jogo entre Sport e Vila Nova. Sport, que estava aí com o Lisca, né? Sport empatou em 0-0 com Vila Nova. Resultado muito ruim do Sport. O tanto que foi ruim, que o Sport caiu para a 6ª colocação. O Tombense tomou o lugar dele na 5ª colocação. Então, um resultado muito ruim para o Sport perante o Vila Nova, que termina, né, esse primeiro turno na última colocação com apenas uma vitória. Então, um resultado muito ruim para o Sport. Tivemos Brusque e Grêmio, 1-1. Um resultado dentro do que eu imaginava. Coloquei até o Grêmio como favorito, mas eu disse que o Brusque poderia aprontar, porque vou lembrar, desde o início, o Brusque é competitivo. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, vai ser campeão, vai voltar para a Série A. Não é isso. Se é competitivo, é você disputar contra qualquer um. Não ter uma diferença tão grande. Você causar algum incômodo ao adversário. É você competir, não apenas participar. E o Brusque não está apenas participando da Série B. Ele está competindo. Beleza? Então, o resultado de 1-1 para mim, dentro de uma certa normalidade. Com isso, o Brusque termina o primeiro turno na 12ª colocação, ali no meio da tabela. E o Grêmio termina na 4ª colocação com 33 pontos, 5 pontos à frente do 5º colocado. Continuando, Londrina 1, Sampaio Corrêa 0. Londrina, outro time muito competitivo. Muito competitivo. O Sampaio Corrêa vem de uma sequência de altos e baixos, tem grandes vitórias e grandes derrotas, mas um resultado também, para mim, dentro do normal. O Sampaio Corrêa, que tinha vindo uma vitória em cima do Vasco de 3-1, falei, pô, pode empolgar, mas não deu, jogando contra o Londrina venceu por 1-0. Com isso, o Londrina termina na 7ª colocação com 26 pontos, e o Sampaio Corrêa na 9ª colocação com 25. Essa vitória fez o Londrina ultrapassar o Sampaio Corrêa. Grande vitória do Londrina em casa. Tombense 1, Criciúma 0. Está explicado porque o Tombense é o 5º colocado. Tombense vence em casa do Criciúma, que também está fazendo um bom campeonato, uma boa Série B. E é um resultado também, para mim, que não é inesperado. Um resultado dentro de uma certa lógica, dentro de uma probabilidade normal. Com isso, o Tombense, como eu falei, está na 5ª colocação. Só para lembrar, o Tombense nos últimos 5 jogos só perdeu 1.
Então o Tombense não está na 5ª colocação porque caiu de paraquedas não. Tá? E o Criciúma na 11ª colocação com 24 pontos. Deu uma oscilada nesses últimos jogos do Criciúma. Nos últimos jogos o Criciúma só ganhou uma partida. Nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou 2 e só ganhou uma partida. Então está dando uma oscilada o Criciúma, mas todo time vai acabar acontecendo isso. Mas placar de Tombense e Criciúma bem normal. Bahia 1, CRB 1. Vi o jogo. Tem o vídeo pós-jogo aqui no canal. E dentro do que foi o jogo, um placar justo para mim, bem dentro do que foi o jogo. O Bahia era o favorito, mas dentro do que aconteceu no jogo, até, se eu não estiver enganado, houve uma certa dispersão do Bahia, achando que ia fazer o gol quando quisesse. O Bahia deu um certo mole, o CRB não tem nada a ver com isso, e acabou conseguindo um grande empate contra o Bahia, que só o Bahia pode se complicar e não voltar para a Série A. Essa é a minha opinião. O Bahia só não volta para a Série A por causa dele mesmo. Porque time e futebol, na minha opinião, para a Série B, beleza. Deixa eu dar um recado para os meus amigos torcedores do Bahia. Amigos torcedores do Bahia, amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães, não fiquem chateados com o que eu vou falar, não. Fiquem não, tá? Ô, irmão, na boa. Eu já tô de culhão cheio dessa merda de toda hora. A SAF do Bahia, City do Bahia. Porra, bicho, essa história já deve estar uns 2 ou 3 meses. Pô, tá chato pra caralho. E tem alguns canais que cobrem o Bahia, só falam desta porra. Irmão, deixa assinar, cara. Deixa assinar. Porra. E outra, a SAF não é solução pra tudo, não. Olha o Botafogo na Série A como é que tá. E tem SAF. Tem um cara que tem dinheiro pra caralho. Falou que tem mais dinheiro que o Barcelona. Olha a merda que o Botafogo tá. Então, torcedor do Bahia, vamos viver o 2022 sem SAF. Se a SAF vier e realmente melhorar, beleza. Mas, porra, eu procuro alguma coisa pra saber do Bahia e só tá falando de SAF. Porra, tá chato, compadre. Mas essa é a minha opinião. Bahia 1, CRB 1, pra mim, Bahia era favorito, como eu falei, mas o resultado dentro do que aconteceu no jogo foi normal. Com isso, o Bahia termina o primeiro turno na 3ª colocação, dentro do que se esperava, com 34 pontos. E o CRB na 10ª colocação, com 25 pontos. O CRB começou mal, mas se recuperou, agora está entre os 10 primeiros ali. E o segundo turno, de repente, quem sabe? CRB nos últimos 5 jogos não perdeu. Empatou 4 e ganhou 1. Então, tá fazendo jogo duro contra todo mundo também. O CRB. CRB, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra. Moleque, fala tu que eu tô cansado. Vasco da Gama 1, Ituano 1. Vasco da Gama, que também tá nesta merda de SAF, 777. Porra, não resolve porra nenhuma. Contratou um jogador, fez festa pra cacete. A FIFA tá travando, porque parece que o Vasco tá devendo alguma coisa aí, não pode registrar o cara. Porra, tá chato essas coisas. O negócio 777 também tá. Caralho, se alongando pra cacete. E o Vasco já tinha perdido na rodada passada, agora empata em casa contra o Ituano. A torcida tá incomodada, irmão. Tá incomodada. Deixa eu lembrar, SAF aqui no Brasil não é igual na Europa. Depois diz que eu não avisei. E o Vasco empata. Surpreendente. Esse é o resultado que eu não esperava. Sport Vila Nova, um resultado que eu não esperava, um empate. E Vasco Ituano também não é um resultado que eu esperava. Para mim, foi um resultado que me chamou a atenção. O Vasco empatar em casa com o Ituano. Com isso, o Vasco termina na 2ª colocação no primeiro turno. Só para lembrar, o Vasco nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Perdeu 2 e empatou 2. Deu uma grande oscilada o Vasco da Gama. E o Ituano
consegue sair da zona do rebaixamento com esse empate. Está ali com 20 pontos na 16ª colocação. Primeiro time fora do Z4. Só que nos últimos 5 jogos o Ituano não ganhou nenhum. Perdeu 3 e empatou 2. Tá mal, Ituano, tá mal. Mas conseguiu um grande resultado contra o Vasco. CSA, cara, muito empate nessa rodada. CSA 1, Cruzeiro 1. Grande resultado do CSA. Diante do que o CSA vem passando na zona de rebaixamento, tem empatado com o líder e provavelmente um dos times que a gente pode cravar que vai voltar para a Série A, mesmo sendo em casa, cara, não dá para se dizer que foi um mau resultado. Para mim o Cruzeiro ia ganhar. Mas, diante da minha perspectiva, do que eu imaginei, da minha análise, CSA, mesmo em casa, foi um grande resultado para o CSA, empatando em casa. CSA, Alagoas, Maceió, terra de meu pai, Lorinaldo Bezerra, a moleque. O CSA termina o primeiro turno na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1, perdeu 2 e empatou 2. E o Cruzeiro, como a gente já falou, foi o campeão simbólico do primeiro turno. Ponte Preta 1, Náutico 0. Ponte Preta 1, Náutico 0. Placar dentro do normal. Dentro do normal. Os dois times lá na parte de baixo da tabela. Quem vencesse daria um saldo, provavelmente sairia da zona do rebaixamento. E jogando em casa, a Ponte Preta se fez a macaca, se fez prevalecer pelo mano de campo e acabou ganhando do Náutico. Com isso, a Ponte Preta termina na 14ª colocação com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos, a Ponte Preta não perdeu, ganhou 2, empatou 3. E o Náutico, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 na sequência, ganhou 1, empatou 1, com 18 pontos na 18ª colocação, zona de rebaixamento. Zona de rebaixamento tem 2 times do Nordeste. Tem que melhorar. Chapecoense 0, Guarani 0. Para mim, a Chapecoense venceria esse jogo, jogando em casa. Vem aí mostrando algumas recuperações. Não vou falar que me chamou a atenção, mas eu tinha apostado na Chapecoense. Mas o 0-0, o empate, também não é um resultado entre essas equipes que eu chame de me chamou a atenção. Não. Então a Chapecoense termina na 13ª colocação com 22 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 2, empatou 2. Ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. E o Guarani é o vice-lanterna com 19 pontos. Na 19ª colocação com 18 pontos. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1 jogo. Mal, Guarani. Mal. E o último jogo foi Novo Horizontino 2, Operário 1. Jogão. Poderia dar qualquer resultado. 2 times muito competitivos. E a vitória do Novo Horizontino estava dentro desse pacote. Se o Operário tivesse ganho, também, para mim, estaria dentro de uma normalidade. Então, Novo Horizontino 2, Operário 1. Com isso, o Operário termina na... Cadê o Operário? Operário. Na 15ª colocação com 20 pontos. Nos últimos 5 jogos só ganhou 1. Nos últimos 4 perdeu 3. E o Novo Horizontino na 8ª colocação com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos ganhou 3 e perdeu 2. Não empata. O Novo Horizontino tem ali 5 empates. É 5 empates ou 5 derrotas? Deixa eu dar uma olhada. 5 empates. Não é um time que empata tanto assim, não. Boa, ganha lá. 7 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Às vezes não é muito... Às vezes não. Quase sempre não é muito bom ficar empatando, não. Então, com isso, os 4 que subiriam se o campeonato terminasse agora é Cruzeiro, Vasco da Gama, Bahia e Grêmio. Minas, Rio, Bahia e Rio Grande do Sul. Bem dividido. E os 4 que cairiam, CSA e Náutico, 2 do Nordeste, Guarani. Cadê? Saiu? Caraca.
Saiu. Rapaz, minha internet saiu, olha. E o Vila Nova, que é o último colocado e provavelmente será rebaixado. Os 4 que sobem tá dentro do que a gente imaginava. E os 4 que caem não está. Eu não imaginava Náutico, não imaginava CSA, não imaginava. Vila Nova, tudo bem. O Guarani eu também não esperava muito, mas está dentro. Mas agora, Náutico e CSA, sinceramente, eu não esperava. E termina o primeiro turno, na minha opinião. Náutico, CSA, ali, como 2 times que a gente esperava um pouquinho mais. Agora, irmão, vai começar o segundo turno na próxima semana. Irmão, agora, parceiro, é a contagem regressiva para quem vai para a Série A e para quem cai para a Série C. Agora, cada jogo não é um a mais, é um a menos. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!